Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai entender exatamente o que está causando essa queda nos mercados, não só o mercado de criptomoedas, mas todos os mercados de risco, né, ações, principalmente lá nos Estados Unidos. A gente tem visto os mercados caindo bastante e vai responder aí a pergunta que não quer calar, se isso é uma correção normal e a gente ainda vai ter um 2025 muito positivo, muito próspero para os mercados, ou então se isso aqui é o fim do bull market, você deve estar se preparando para um período de vacas magras, aí, um bear market muito forte em 2025, certo? Então, sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e fica comigo até o final, que eu prometo que você não vai se arrepender. Então vamos lá, pessoal, eu quero começar analisando este gráfico aqui com vocês, que é um gráfico de incerteza política, certo? Como vocês podem ver, a gente está em níveis altíssimos de incerteza nesse momento, algo parecido com o que aconteceu em momentos de grandes crises, tá? Então a última vez que a gente viu níveis tão altos de incerteza foi em 2020, durante a pandemia, realmente um período muito incerto, em 2008, durante a grande crise imobiliária dos Estados Unidos, e em 2001, quando a gente teve também uma recessão norte-americana, tá? Então, de modo geral, os mercados odeiam incerteza e isso acaba impactando muito os preços, tá, galera? Normalmente, quando a gente tem esse cenário no mundo aí, né, as pessoas tendem a correr um pouco do risco, elas ficam mais aversas a se expor em ativos mais arriscados, porque elas não sabem que rumo que o mundo está caminhando. As pessoas tendem a correr mais para a segurança. Mas então, o que está causando toda essa incerteza nos mercados, né? Principalmente as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, certo? Então ele está, desde que ele assumiu o governo aí, causando muito distúrbio no cenário geopolítico, no cenário global, principalmente na questão comercial com as suas tarifas, porque ele tem várias questões que ele tem que resolver nos Estados Unidos, tá? Então eu vou deixar primeiramente vocês com um trechinho da fala dele aqui, explicando o que ele espera no curto prazo, falando sobre esses problemas que ele tem que resolver, e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, certo? We may have short term some little pain and people understand that, but long term the United States has been ripped off by virtually every country in the world. We have deficits with almost every country, not every country, but almost. And we're going to change it. It's been unfair. That's why we owe $36 trillion. We have deficits with everybody. We help everybody. We've been helping everybody for years. And to be honest, I don't think they appreciate it. So we're going to change that. We're going to change it fast. We're going to make America great again. We have to focus on our country. We have tremendous potential if properly used, and we have to focus on our country. Tremendous deficits with China, tremendous deficits with the European Union, tremendous deficits with Mexico and Canada. And why? What's the purpose of that? Why would we have deficits? And you look at, if you look at pharmaceuticals and drugs, if you look at various products, it's much cheaper in other countries. We're not going to allow that much longer. We're not going to take it. Então, como vocês viram, pessoal, ele falou aí, né, que o grande problema que ele está tentando resolver é essa questão da dívida gigantesca dos Estados Unidos, de mais de 36 trilhões de dólares, e ele falou diversas vezes sobre os déficits dos Estados Unidos com diversos países, como China, México, Canadá e vários outros, tá? Então ele trazer essas tarifas é uma tentativa de resolver um pouco desse déficit e resolver a questão da dívida, tá? Qual que é o grande problema dos Estados Unidos? No momento, o dólar continua sendo a reserva mundial, né? Quando países precisam de moeda de reserva, eles utilizam do dólar, e isso faz com que o dólar seja uma moeda muito forte, tá? Então o preço do dólar, antes do Donald Trump assumir, estava em níveis altíssimos, né? Desde que ele assumiu, ele conseguiu fazer esse valor cair um pouco, mas ele quer baixar mais ainda o valor do dólar, tá? E por que ele iria querer isso, enfraquecer o valor do dólar? Porque isso faz com que os Estados Unidos consiga ser mais competitivo no comércio exterior, tá? Então hoje os Estados Unidos têm muita dificuldade para exportar produtos produzidos dentro do país, porque o dólar está muito caro, e eles dependem muito da importação de países como México, como Canadá, como a China, por exemplo. Por quê? Justamente porque a moeda deles é mais barata, então fica muito mais barato para os americanos importarem esses produtos, tá? Então a ideia com as tarifas é fazer com que diminua um pouco as importações, você comece a refortalecer ali
a indústria norte-americana, até por uma questão de segurança nacional, né? Quando um país começa a ficar muito dependente de importações, não está conseguindo exportar, a sua indústria interna está subdesenvolvida, é um problema para o país. Então o Trump está tentando resolver essas questões, tá? E as tarifas é a maneira que ele está vendo para lidar com esse problema. E aí você pode pensar que, pô, talvez seja isso, né? As tarifas resolvam, elas vão ficar e beleza. Ou então, o que muitos economistas estão falando, muita gente acredita, é que ele tem utilizado dessas tarifas aí, né, para trazer os países para uma mesa de negociação e criar um novo tratado econômico global. Então, algo parecido com o que foi o acordo de Bretton Woods, a gente já teve o acordo Plaza e alguns outros acordos, para tentar reestruturar a forma como o comércio global funciona, e eles estão chamando isso de Acordo de Mar-a-Lago, tá? Eu não vou entrar muito a fundo no detalhe sobre essa questão, porque tem um vídeo no YouTube do Fernando Urich, que é um dos grandes economistas aí do Brasil, falando mais a fundo sobre o assunto. Então, se você quiser entender, cara, ele vai explicar melhor que eu tudo o que está acontecendo. Eu recomendo que vocês assistam, vou até deixar o link aqui na descrição. Mas é algo muito interessante, né? Independente se ele vai realmente conseguir fazer esse acordo de Mar-a-Lago ou então se vão ser só as tarifas, a questão é, isso que ele tem feito tem causado muita incerteza, as pessoas não sabem o que vai acontecer e os mercados não gostam de certeza, então por isso que a gente está vendo grandes quedas aí no curto prazo. Ele até falou no começo desse vídeo, a gente pode ver sim um pouco de quedas no curto prazo, um pouco de reboliço, mas no longo prazo eles estão tentando construir algo grande para refortalecer os Estados Unidos nessas questões, tá? Então, cara, esse é o grande motivo da queda, tá? Você pode colocar isso aí como a principal causa. E outro grande problema que está na mão dos Estados Unidos é que eles têm que refinanciar uma dívida este ano de 9 trilhões de dólares, tá, galera? Então é um valor muito grande e a taxa de juros nos Estados Unidos está extremamente alta. Então tá próximo aí da casa dos 4 aos 4,5%, e para eles refinanciarem uma dívida desse tamanho com taxa de juros altas é um problemaço para eles. Então está se criando uma teoria aí que o Trump quer forçar talvez uma recessão, ou que ele quer realmente abalar os mercados. Para quê? Para com que assim investidores saiam de ações e ativos de risco e vão para títulos de dívida do governo, fazendo assim com que o valor desses títulos, né, fazendo com que os juros caia, algo que já tem acontecido, as pessoas realmente têm saído do mercado de ações, têm ido um pouco mais para os títulos e eles caíram um pouco, e também tentando criar pânico suficiente para forçar com que o Fed corte os juros mais cedo, tá? Então, antes do Trump assumir, a expectativa de todos no mercado era de apenas um corte na taxa de juros, e desde então, com tudo que está acontecendo, o mercado já mudou a sua visão e está esperando 3 cortes por parte do Fed, né? Um no mês 6, um no mês 9 e o outro no mês 12, tá, galera? Então, realmente faz sentido essa estratégia do Trump tentar baixar os juros para refinanciar essa dívida, mas eu não acredito que ele esteja querendo causar uma recessão, até porque daqui a 2 anos você tem a reeleição lá nos Estados Unidos, o midterm elections, né? Ele tá com todo o seu partido que foi eleito lá nos Estados Unidos e, cara, ele trazer uma recessão pode acabar tirando alguns dos representantes que eles têm lá do poder, e talvez não seja algo que ele realmente está querendo fazer, mas fato é, a gente está num momento de grande incerteza, o mercado não gosta de incerteza, e enquanto a gente não tiver uma solução, um caminho claro do que vai ser essas tarifas, eles vão negociar, não vão, ponto final nessa história, eu acredito que a gente vai continuar vendo possíveis quedas, ou pelo menos eu não acho que a gente vai ter nenhum tipo de grande, forte momento de alta enquanto essa questão não se resolver, certo? Então, no curto prazo, eu estou averso ao risco, eu estou principalmente exposto em Bitcoin, algumas poucas altcoins que eu considero mais fortes e não tenho problema em segurar elas, como por exemplo Solana é uma que eu gosto bastante, Onda é outra que eu gosto, Chainlink e algumas outras, mas no longo prazo eu sigo muito bullish. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora nessa próxima parte. Então acho que são 2 pontos principais aí que formam a minha tese de longo prazo para o Bitcoin e para as altcoins no geral, né? Um é a adoção em massa, a gente vai falar aqui rapidamente, porque eu tenho falado muito sobre isso nos últimos vídeos, inclusive no vídeo da semana passada a gente falou bastante sobre isso. E o outro é a liquidez global, que a gente vai falar um pouco mais a fundo também ainda nesse vídeo, tá? Então, sobre a adoção em massa, cara, desde que a gente teve o lançamento dos ETFs lá no começo do ano passado, né, foi começo de 2024, e também a eleição de Trump com todas as suas políticas pró-criptomoedas, a gente tem visto a adoção, principalmente por parte de institucionais, como a gente nunca viu antes, tá, galera? A gente tem países, estados, bancos centrais, fundos soberanos, fundos de pensão, grandes empresas, bancos comerciais e, cara, bancos centrais e muita gente
adotando Bitcoin que antes não fazia parte desse nosso mercado, tá? Eu até cobri um pouco mais a fundo sobre isso nesta thread que eu postei há alguns dias atrás. Vou pedir para deixarem linkado aí na descrição também e depois deem uma olhada, tá? A gente tem aí vários estados nos Estados Unidos com proposta de reserva estratégica, inclusive a senadora Cynthia Lummis, que está cuidando da possível reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, falou que a gente deve ver estados adotando Bitcoin antes do que o país em si. A gente tem fundos de pensão nos Estados Unidos, em mais de 12 estados, investindo indiretamente em Bitcoin. A gente tem países como Abu Dhabi comprando quase $500 milhão em ETFs de Bitcoin. El Salvador, que segue comprando Bitcoin. Belarus saiu recentemente, falou que pode possivelmente minerar criptomoedas com energia excedente das suas hidrelétricas. A Rússia tem tomado atitudes rumo à adoção do Bitcoin. Eles não falaram que estão comprando abertamente, mas hoje mesmo saiu uma notícia que a Rússia está usando tanto Bitcoin quanto stablecoins para o comércio internacional, tá? Então já tinha algum tempo eles falaram que estavam usando Bitcoin para comércio com El Salvador, mas agora também com outros países eles estão usando Bitcoin e stablecoins, tá? E tem uma estatal lá, a Roset, até estudando iniciar uma operação de mineração com energia excedente. Então, cara, o mundo está acordando para o Bitcoin, as pessoas estão se movimentando rumo ao Bitcoin. Butão é um grande exemplo aí que meteu marcha na adoção já há muitos anos, hoje eles têm mais de $1 bilhão em Bitcoin. A Malásia está de olho no Bitcoin, bancos centrais estão começando a adotar, o Banco da Noruega somente tem quase $500 milhão aí em ações da MicroStrategy, exposição indireta, bancos comerciais, grandes empresas, e todo mundo está adotando, tá? Então, como eu falei, a gente fala mais a fundo sobre isso em outros vídeos, não vou me aprofundar muito. O outro ponto que eu acho que a gente deve ainda sim ter um 2025, um final do ano muito positivo, é a liquidez global. Então o primeiro ponto para falar sobre a liquidez global é que o Bitcoin ele é o ativo mais correlacionado do mundo com a liquidez global, se você observar em um período de 12 meses. Ele tem mais de 83% de correlação, o que, cara, é muito próximo. Basicamente, se a liquidez está subindo, o Bitcoin vai estar subindo, se ela está caindo, o Bitcoin vai estar caindo. Então a gente tem que entender sempre o que acontece com esses movimentos da liquidez. Isso se você observar num período de 12 meses, longo prazo, coisa que muita gente não gosta de fazer no mercado cripto. A galera fica muito aqui, ó, ai, mas esse mês caiu, esse mês subiu, essa semana, cara, zoom out, meu amigo, olha no longo prazo que não tem erro, tá? Mas se você olhar num curto prazo, muita gente tem feito essas análises e o Bitcoin, ele tem seguido a liquidez com uma média aí de 70 dias de atraso, tá? Então, se você observar esse gráfico aqui, o que a gente fez nesse gráfico foi adiantar a liquidez em aproximadamente aí 70 dias e colocar o preço do Bitcoin onde ele está agora, né? Se você observar, a liquidez, ela teve uma grande queda aqui durante esse período, né? Ela teria sido mais atrás, porque ela está um pouco adiantada, enquanto o Bitcoin estava subindo, eles estavam descasados. Porém, o Bitcoin pegou e foi buscar este movimento, certo? E já tem algum tempo que a liquidez global está disparando novamente e está quase fazendo novas máximas históricas, tá, galera? Então a expectativa é que o Bitcoin também acompanhe esse movimento, porque já se passaram esses 70 dias, ele já acompanhou esse movimento da queda e agora, teoricamente, ele deveria começar a acompanhar este movimento de alta, certo? E aí, essa alta, caso ele vá realmente fazer isso, seria esperada aí para o mês de abril. Então tá muito próximo para a gente começar a acompanhar a liquidez, mas também, né, não quer dizer que porque ela subiu até então, que ela está batendo ali quase máximas históricas, que ela deve continuar subindo. Então vamos analisar também se ela deve continuar subindo daqui para frente, para a gente ter uma noção, né, do que esperar para o Bitcoin nos próximos meses. Então o primeiro ponto é que nos Estados Unidos, como eu falei para vocês anteriormente, a gente deve ter 3 cortes na taxa de juros esse ano, o que é sim positivo para a expansão da liquidez. E também agora no dia 19 de março, fiquem ligados, porque vai rolar a FOMC, a reunião do Fed, e eles devem falar sobre as políticas monetárias que eles vão adotar. No último Fed Minutes que teve lá em janeiro, o Fed falou que deve parar ou pelo menos pausar o Quantitative Tightening depois dessa reunião, tá? Então isso também seria algo muito positivo para a liquidez. O QT, o Quantitative Tightening, o aperto quantitativo, para quem não sabe, é basicamente um processo que o Fed utiliza para retirar liquidez da economia. Ele faz isso quando a inflação está alta, eles estão fazendo isso há muito tempo, a inflação já abaixou, os últimos dados que saíram essa semana vieram abaixo do esperado, então o Fed é esperado para parar com o QT durante essa reunião, que vai ser muito positivo, e falar também o que eles esperam dos cortes daqui para frente. O mercado espera 3. Pelos Estados Unidos, assim, a gente não vai ter QE, estímulo de forma solta, né, um monte de estímulo,
mas a gente tem um cenário positivo se desenhando. Agora vamos falar sobre o resto do mundo, né? Porque N2 é liquidez global, não é só os Estados Unidos, mesmo que seja a maior economia, a principal, mais importante, outros países também são importantes, tá? Então essa thread do Alex Bitblaze aqui, eu achei muito legal que ele falou um pouco mais sobre essa questão da liquidez. Na China, tá, galera, eles já estão em QE há algum tempo. QE seria Quantitative Easing, expansão quantitativa, basicamente imprimir dinheiro, tá? Só no Q3 de 2024, o Banco Central da China revelou a sua política mais agressiva de estímulos desde 2020, tá? Cortando os requerimentos de reserva dos bancos em 50 pontos base, injetando mais de 1 trilhão de yuans na economia. Esse corte aqui que ele está falando nos requerimentos de reserva em 50 pontos base, se você já acompanha os nossos outros vídeos, se você sabe o que é o sistema de reserva fracionário bancário, é justamente isso que eles abaixaram. O banco ele precisa deixar menos reserva, pode emprestar mais dinheiro, o que também influencia aumento da liquidez, tá? Então, isso aqui muito positivo em relação à China. Fora isso, algumas semanas atrás anunciaram mais 300 bilhões de dólares em outro programa de estímulos, né? E eles também falaram que eles podem aumentar até 1 trilhão aí, acho que é o teto da dívida aqui. Então, cara, os chineses estão metendo marcha aqui na liquidez, né? China Money Supply M2, vocês podem ver que tá vindo numa crescente muito forte e deve continuar assim, certo? Além da China, a gente tem também a Alemanha metendo marcha aí na liquidez, pessoal, anunciando recentemente a criação de um fundo de €0,5 trilhão para infraestrutura e mudando aí regras no geral de borrowing rules, né? Então regras para pegar dinheiro emprestado, aumentando quanto que eles podem pegar aí, tá? Então a Alemanha planejando gastar muito aí nos próximos meses, né? Uma grande injeção por parte dos alemães, mas ele fala que não para por aí, que os bonds, né, os títulos de 10 anos da Alemanha estão em níveis mais altos desde 2011 e também que a Alemanha está planejando gastos governamentais significativos que poderiam levar a um sustained deficit, tá? Então a Alemanha gastando mais do que ela ganha em níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Então ele falou o que ele acha que vai acontecer muito em breve, que a União Europeia vai precisar vir com um programa de QE, né, basicamente impressão de dinheiro, e que ele acredita que muito em breve, né, nos próximos 1 ou 2 meses, esse programa pode ser anunciado. Então é isso que a gente gosta de acompanhar quando a gente está vendo liquidez global, né, os Estados Unidos, a maior potência, a China e também a Europa. Segundo o Excel aqui, provavelmente a Europa deve em breve estar entrando no momento de QE, né? A Alemanha já está colocando estímulos na economia, tem essa questão dos bonds que estão muito altos por lá, a China já está metendo marcha na liquidez e nos Estados Unidos o cenário, como a gente viu, deve melhorar daqui para frente, mesmo que não tenha um QE, um grande estímulo anunciado assim de forma aberta, a situação também vai melhorar, certo? Então eu acredito que sim, o gráfico da liquidez global deve continuar subindo, tá, galera? Então, se o gráfico da liquidez global continuar subindo, logo o Bitcoin segue esse gráfico aqui, né? A gente também deve ver o Bitcoin performando muito bem ao longo do ano. Então, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Só lembrando vocês que ainda está rolando a promoção um Bitcoin inteiro para chamar de seu. Se você ainda não está participando, tá acumulando Bitcoin e criptomoedas durante essa queda, cara, não dorme nessa oportunidade. Como que funciona essa promoção? Basicamente, qualquer R$200 que você investir pela plataforma do MB, seja comprando, seja vendendo Bitcoin ou qualquer criptomoedas, você ganha um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin inteiro, certo? Quanto mais você negociar, mais cupons você vai somando, né? Podendo chegar até 1000 cupons e aí você tem a chance aí, né, de ganhar um Bitcoin inteiro que no momento está avaliado em quase R$500 mil. Então isso aqui pode mudar a sua vida se você simplesmente fizer o DCA lá pelo MB. Eu acho que só se você fizer o DCA sem promoção nenhuma, comprar R$200 aí de vez em quando de Bitcoin, a longo prazo isso pode mudar a sua vida, mas ainda tem a chance de ganhar um Bitcoin e mudar mais ainda a sua vida, tá? Então participem dessa promoção, muito top, muito boa, vai ter acho que um QR Code aqui ou então link na descrição para você participar. E resumindo tudo que a gente falou aí, né, pessoal, eu acho que é isso. No curto prazo, eu ainda espero um pouco de incerteza para os mercados até essa questão das tarifas se resolverem e talvez a gente possa ver até um pouco mais de quedas, né? Essa queda pode se acentuar um pouco mais, mas no longo prazo eu sigo bullish, eu sigo extremamente comprado na minha posição de Bitcoin e eu acho que a gente ainda vai ver um 2025
muito positivo. A grande questão agora é paciência. Essas correções de 30% no Bitcoin, elas são completamente normais, aconteceram ao longo de toda a sua história e quem se mostrou paciente, confiante no ativo e comprou nessas oportunidades no longo prazo sempre colheu os frutos, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, destrói o like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda semana estamos aqui trazendo esses vídeos. Grande abraço, até a próxima e valeu!